Oferecimento: Agroemar Fertilizantes e Sim Comerciários. Muito bem, muito boa noite para você que a partir de agora acompanha a gente aqui no encontro desta semana. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos juntos a partir de agora, mais uma semana aqui pela TV RP, canal 9 da NET, toda terça, quarta, sexta e domingo. O programa de hoje começa com um grande amigo e tenho certeza que vocês vão gostar. É o Sidney Santos, bispo da Igreja Restauração e Milagres. Prazer em recebê-lo aqui, Sidney. Prazer todo meu, César Caparelli. E, claro, que todos que estiverem conosco sejam abençoados. Que bom. O bispo Sidney se tornou um grande amigo e tenho certeza que para Ribeirão Preto, né, com a vinda dele, com a vinda da Restauração e Milagres também, trouxe muitas possibilidades e, acima de tudo, muita fé. Sidney, nós vivemos momentos difíceis e é justamente por isso que eu lhe trouxe aqui para a gente falar um pouquinho desse momento, né? Que a gente vivencia, que as pessoas estão muito confusas, inclusive com relação à política, à vacina, política vacina. Eu queria que você desse uma palavrinha com relação a isso para as pessoas que estão acompanhando a gente. Como é que você vê esse momento? Como é que você pode dizer para as pessoas, para os nossos amigos telespectadores? Bem, sabe, César, na verdade, nesse momento de tanta insegurança, de tanto medo que as pessoas vivem, há uma instabilidade, vamos colocar assim, muito grande. A política, seja também a parte da saúde, né, que inclui a vacina, são fundamentais. Mas eu vejo que a parte mais importante está no emocional, no espiritual das pessoas, porque a pandemia trouxe o quê? Ou pelo menos agravou em pessoas que já tinham crises de ansiedade. Famílias foram afetadas com a crise financeira. Sem dúvida. Porém, seus emocionais ficaram abalados. As crianças, por exemplo, que ficaram em casa, tendo que mudar a forma de estudo. Então, algumas, isso foi comprovado em pesquisas, já não querem mais voltar às salas de aula. Exatamente. Existe esse conflito, né? Exato. Então, o que eu vejo hoje como principal problema, claro que tem na crise sanitária e econômica, só que principalmente está acontecendo dentro de cada um, que as pessoas estão descontroladas, inseguras, a ansiedade aumentou e isso afeta diretamente o futuro de cada um, porque o nosso futuro depende como estamos hoje, porque como estamos hoje, então isso afetará diretamente o nosso futuro, porque tudo que eu planto hoje eu colherei amanhã. Sem dúvida. Então as minhas atitudes, com o meu emocional abalado, com todos esses problemas, claro que não serão atitudes boas e afetará certamente o nosso futuro. Aí você me perguntou da política. A política vacina, né? Porque essa confusão, Sim, né, que gera entre o governo federal e o governo estadual, eu sei que eu não quero colocá-lo em rascada, né? Em falar da política, mas eu queria que o senhor desse uma palavrinha com relação a essa coisa que acontece, que a gente vê na mídia o dia inteiro, né? E é bem complicado a situação. Eu acredito que no âmbito político, a maioria das pessoas, elas levantam uma bandeira, seja ela da direita ou da esquerda, do centro, muitas vezes mais pelo lado emocional do que pelo racional. Então, o que eu defendo? Eu defendo o bem da população, porque muitas pessoas, elas votam, colocam um determinado presidente, governador, prefeito, vereador, enfim. E o que ele deve fazer ali? Ele deve pegar os impostos
que são baixíssimos, né? Que o brasileiro quase não paga. Quase não pagamos impostos. Nenhum imposto. Então ele deve usar aqueles impostos para benefício da população. Sim, então deveria ser, né? Ele é um servidor público, não é? Ele tem que servir o povo, não é isso? Sem dúvida. Só que acaba que as pessoas levam tanto isso para o lado emocional que elas começam a servir os políticos e não a serem servidas por eles. Ao contrário, né? O que deveria Exatamente. ser ao contrário. Um vira o herói, o outro vira o vilão, sendo que a nação fica totalmente dividida. O amor para o próximo praticamente acaba e se torna ódio, porque cada um levanta uma bandeira e começa a guerrear, sendo que está tudo errado. Todos nós, brasileiros, somos uma só nação. Sem dúvida. E deveríamos lutar para o bem da nossa nação e não um contra o outro. É assim que eu vejo. Antes do senhor falar da vacina, eu queria que o senhor falasse o que influencia, né, na família brasileira essa questão, né? Essa politização, essa briga política. Eu estou sempre no meio do povo. Sim, sem dúvida. Eu conheço pessoas da mesma família que não se falam mais. Tudo por causa de política. Acontece. Não é? Então, acontece muito. Você vê que a que ponto chega a falta de raciocínio em muitas pessoas. Então, falta diálogo? Totalmente, né? O diálogo é levado pelo emocional. O diálogo é um caminho mais importante dentro da família? Ou muito importante? Não só na família, mas no trabalho, no dia a dia. Sim. Porque se eu discordo, um exemplo, você gosta da esquerda, um exemplo, sim, ou do centro, eu da direita, ou da esquerda, enfim, vice-versa. Mas eu respeito a sua opinião. Sim. Então, eu acho que isso é o fundamento. O respeito de opiniões, seja dentro de casa... E a família da mesma forma? Da mesma maneira. Família e política tem que ser conversada, tem que ser dialogado. Como é que o senhor trata, especialmente com seus seguidores, seus fiéis, pessoal da igreja? A família, na verdade, eu posso colocar assim, são as pessoas mais importantes que Deus colocou para serem cuidadas e cuidar de nós também. Sim. Mas muitas pessoas, com a rotina do dia a dia, elas acabam esquecendo que quando estiverem, claro, não vão estar, mas se estiverem, é melhor eu recolocar, se estiverem doentes, se estiverem numa situação horrível financeira, as únicas pessoas que estarão ali no quarto, que estarão perto dela, será a sua família. Será a sua família. Eu me lembro que há anos atrás, não muitos anos, que eu também não sou tão velho. Sim, eu quero saber já sobre isso. Mas há anos atrás, quando eu fui para a Espanha, para Madrid, também realizar esse trabalho missionário. Através da igreja, o senhor conheceu quantos países? A África, o continente africano, conheci a Europa, então é mais ou menos aí uns 25 países. Não foi tanto assim. Sempre evangelizando, sempre trabalhando em prol da igreja. E eu me lembro que me diziam assim, esqueça a sua família. Família... Forte, hein? Deixa pra lá. Foi isso que quiseram implantar dentro de nós. Poxa vida. Só que... em uma determinada denominação, sim. Okay. E acabou que, conforme os anos se passaram, lá nessa determinada denominação, não batia os meus pensamentos com o deles, mas respeito. Lógico, óbvio. Respeito. E acabou que eu voltei para o Brasil. Então, as únicas pessoas que estavam me esperando, que me apoiaram, foi minha mãe, foi meu pai,
Foi minhas irmãs. Que estão aonde nesse momento? Que moram em qual? São Paulo, capital. Na capital, São Paulo. São Paulo, capital. Legal. Nascido e criado, eu fui na zona leste de São Paulo. Ali, bem assim no extremo, sabe? Na periferia. A gente fala o bispo Sidney, né? O amigo Sidney Santos, mas você tem. Desculpa a indiscrição, você tem que idade? Você é muito 36, novo, né? César. 36 anos. É que você, desculpa chamá-lo de você, começou muito novo, né? Comecei com 13 anos. Com 13 anos. Já ingressei nessa vida, Poxa vida de fazer a obra de Deus. E muito novo também. Já saímos aí Brasil afora, subindo morro, descendo morro, fazendo trabalho social. Conte um pouquinho da Restauração em Milagres para os nossos telespectadores. Como é que está hoje? O Bispo Sidney reside em Ribeirão Preto, mas são 4 unidades, né? São 4 templos pelo Brasil. Exatamente. Nós estamos aqui alicerçando nessa pandemia o trabalho da IRM. Porém, já passamos praticamente em todos os estados do Brasil e há 5 anos atrás nós tivemos esse desejo de montar um trabalho de restauração. Restauração de famílias. Por exemplo, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, um rapaz me assistia, um programa como esse aqui, eu quero até te agradecer muito pelo convite, tá? Que Deus te abençoe, César. Eu que agradeço, muito obrigado. E este rapaz assistia de dentro do presídio, ele assistia o meu programa e ele fez uma oração. Ele disse, olha, se Deus me tirar daqui, eu tenho 8 anos e 4 meses para pagar. Tráfico de drogas. Meu Deus. Eu tenho 8 anos e 4 meses para pagar. Se Deus me tirar daqui e baixar minha pena a 0, então... se o que ele está falando é verdade, eu vou ajudar nessa obra. Passado menos de 3 meses, teve uma outra audiência, o juiz o chamou e caiu a 0 a pena. 3 meses? 3 meses. Ele tinha quanto para pagar? 8 anos e 4 meses, caiu a 0. Muito forte, hein, bispo? Muito forte. E ele começou a fazer o trabalho nos presídios. Poxa vida. De restaurar aqueles presidiários para a sociedade. Claro que tem gente que não quer ser restaurada. Lógico, óbvio. Tem pessoas que querem. Mas quantos outros casos devem ter acontecido isso na sua trajetória espiritual? Diversos. São pessoas que estavam doentes, desacreditadas, casamentos que estavam destruídos, pessoas que já não acreditavam mais em nada, na vida, na realização dos seus sonhos. Se você não está bem espiritualmente, como é que a gente vai estar, né? Se a gente não estiver concentrado nas coisas que a gente faz, se a gente não está na entrevista aqui, ou no nosso dia a dia, ou dirigindo um carro. Verdade. Né? Se a gente não está focado, se a gente não está bem espiritualmente, como é que a gente faz? Não tem como seguir em frente. Não tem como, então. Esse é o trabalho da restauração. E esse é um direcionamento que o senhor dá. Exatamente isso que eu queria perguntar. Esse é um trabalho que posicionamento diário. Inclusive, se você me permite, lógico, óbvio. Eu vou falar do meu canal do YouTube. Por favor, fique à vontade. Todos os dias eu faço no YouTube 3 orações com uma mensagem de 10 minutinhos, 6 horas da manhã, 17 horas e 22 horas. 3 vezes por dia no YouTube, canal do Bispo Sidney Santos, às 6 da manhã. 17 horas e 22. E 22 horas. 10 minutinhos, uma palavra e uma oração, mas que traz de volta a pessoa ao eixo. O senhor conseguiu se adaptar bem à rede social, à internet, Bispo? Olha, não tanto, mas eu estou aprendendo. Está chegando lá. Eu estou chegando lá. Acessa lá agora, curte a página do Bispo Sidney Santos. Mas, assim, é importante porque as pessoas, elas sofrem abalos, elas sofrem muitas coisas no decorrer do dia. E tem que se tirar pelo menos alguns minutos para voltar ao eixo, ao equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio emocional, espiritual, sem dúvida, óbvio, para que ela possa fazer as coisas com mais perfeição e vencer. Então esse é o trabalho da Restauração em Milagres. Eu via nas religiões, isso porque eu andei pesquisando várias e convivi com muitos religiosos, a desunião, a falta de amor. Porque Deus, eu costumo dizer que Deus criou os 10 mandamentos, Jesus veio à Terra,
deixou 2, amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, e acontece que vieram os homens e criaram os 3.000 mandamentos. É verdade. E cada um tem o seu mandamento, tem a sua doutrina, tem a sua forma de pensar, só que isso se tornam fardos nas pessoas. A falta de amor ao próximo, porque o fulano é dessa maneira, então vamos discriminá-lo. Entendi. Então eu creio assim, todos devem receber o amor de Deus e ter uma oportunidade de restauração. Ô bispo, vamos voltar lá, nós temos mais um pouquinho de tempo, com relação à vacina. O senhor é a favor da vacina para todos os brasileiros? O senhor incentiva os seus seguidores, o pessoal que vai até a igreja? Olha, no último domingo, para minha surpresa, eu perguntei quem estava vacinado na igreja. Estava cheia a igreja, e só eu e minha esposa que não. E aí o pastor também lá não estava vacinado, porque não chegou ainda a nossa vez. Sim, mas exatamente. Todas as pessoas... Está na expectativa? Tem expectativa? Sim. Muito grande, né? E eu acho assim, a vacina também é uma coisa dada por Deus. Sem dúvida. Sem dúvida. Tem essas desculpa a expressão, politicagem, essas besteiras que o povo fica falando por aí. Imagina. Mas ninguém ficou questionando quando foi tomar a vacina da gripe ou outra qualquer, do sarampo. A vacina da Sabin, ninguém perguntou, né? Qual é a vacina que nós vamos tomar? Vamos lá, tem que curar a poliomielite no mundo, vamos lá. E graças a Deus está chegando a 0. Graças a Deus, quase Deus lá. Deus faz a parte dele. Mas óbvio, nós temos que fazer a nossa ciência, também, né? Medicina, orar e né? vigiar. Quer dizer, você vigia, você cuida do seu corpo, da sua saúde, o exercício físico é importante, a vacina é importante. Eu vou lhe dizer uma coisa, aliás, para todo mundo e para o senhor também. Eu tomei a primeira dose e fiquei muito emocionado. A questão de 10 dias eu fiquei muito emocionado e incentivo a todo mundo. E quando por a favor, próxima? Daqui 20 dias. Bacana, eu tomei a Coronavac. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já deu. Já deu. Olha, primeiro eu quero lhe agradecer imensamente. Quero voltar contigo aqui no programa. Uma honra, um prazer lhe ouvir. Passou rápido. Eu sou um fã, amigo, né? Mas, acima de tudo, sou um fã da sua palavra. Gosto muito dos seus conselhos. A gente tem trocado muita figurinha. Eu queria que o senhor desse uma palavra. Em 1 minuto. Nós temos mais 1 minutinho para quem está assistindo a gente agora. E quem quer um conselho aí, está acompanhando a gente agora aqui no programa. Eu quero deixar um versículo do Salmo 121 para você, que diz assim: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O nosso dia a dia, ele é muito corrido e turbulento também. Porém, quando olhamos só para os problemas, para as coisas que os nossos olhos naturais enxergam, desanimamos. É fácil desistirmos de qualquer realização. Mas o salmista disse: eu ergo os meus olhos e olho para o alto. Ele estava se referindo a Deus. Porque quando olhamos para Deus, tudo é possível. Mas quando olhamos para as dificuldades, então tudo se torna muito difícil. Olhe para Deus, pare de viver muito os seus problemas e se veja realizado, se veja feliz, se veja aceito, mesmo que as pessoas te discriminem, te desprezem, Deus irá realizar os seus sonhos. É isso aí. Coisa boa. Muito obrigado. Tem que ser assim por enquanto, né? Aliás, Bispo Sidney Santos, canal do YouTube, e também o endereço da Restauração e Milagres aqui em Ribeirão Preto. É na Rua José Bonifácio, 663, no centro de Ribeirão Preto. E as reuniões acontecem? Acontecem todos os dias. Domingo, 9 horas da manhã. Eu sempre estou. Nos outros dias, os pastores eles realizam. Tem estacionamento na Rua José Bonifácio, 747, pertinho, em frente ao terminal. Em frente ao terminal. Obrigado, Sidney. Prazer te receber aqui. Prazer todo meu, César. Que muito Deus legal. Abençoe. Amém. A todos nós. Nós voltamos daqui a pouco. Não sai daí, até já. Programa César Caffarelli. Muito bem, nós estamos de volta aqui no encontro dessa semana.
Com a Gabi Cozinha e com a participação especial do Xavier. Xavier é o primogênito. Coisa linda. Gabi, seja bem-vinda novamente, viu? Muito obrigada. Muito César. legal tua vinda aqui. O que nós vamos fazer hoje? Coloca o Xavier lá no chão pra gente explicar direitinho o que vai ser feito hoje no programa. Fique ligado. O que é isso aqui? Coisa mais linda, Hoje hein, a gente Gabi? vai fazer creme brulee, que em francês Creme o quê? é creme brulee. Brulee. A pronúncia certa é brûlée. Que coisa linda, olha, gente. É queimado em Impressionante. francês. Creme maravilhoso. queimado. Creme Tá. queimado. Como é que é feito isso daqui? É um creme com base em leite, creme de leite, gemas, açúcar e baunilha. Simples. Simples, muito fácil de fazer. Agora, o mais intrigante, o mais interessante é essa maquininha aqui. Isso aqui é uma tecnologia avançadíssima, hein? Posso? Posso? Tem jeito? Deixa eu Como é só- que é? só Regula abrir aí. aqui. Isso. Abre, Abriu. isso. Agora Regulou. só- isso. Isso aqui é uma maravilha, ó. Mas é pra fazer o creme brûlée mais Isso. gostoso, é isso? Deixa o açúcar crocante. Pra Que dar delícia. aquela mistura nas texturas. Simples de fazer Simples e rápido. e barato. Barato também. Muito bem, você vai acompanhar aqui, portanto, o creme brûlée da Gabi Cozinha. Segue a Gabi lá no Instagram e acompanha a gente agora. Vamos lá, roda o VT. Muito bem, conforme a gente conversou, a receita de hoje é de creme brûlée, que em francês significa creme queimado, né? Então eu vou precisar, como eu tinha dito, de creme de leite fresco e eu vou começar aquecendo ele na panela. O primeiro passo é deixar sempre pronto o forno pré-aquecido, porque esse creme, que é um creme à base de gemas, ele vai ser assado, levemente assado. Então eu comecei, o primeiro passo de todos é pré-aquecer o forno a 160 graus. Se o seu forno for como o meu, que é a gás, e não aquele digital ou forno elétrico, você pode aquecer ele a 180 e não tem problema, tá? Eu tô usando, conforme eu tinha dito, a baunilha em fava. Ela é um pouco mais especial, porque é dela que se extrai a essência, né? Se você quiser, você pode usar a essência também, que não tem problema. E eu aproveito uma favinha da baunilha para colocar junto com creme de leite, para cozinhar. Se sobrar na sua mão, você pode passar em você assim, que é uma delícia. Eu vou separar as gemas das claras, afinal é um creme de gemas. Na cozinha nada se desperdiça. Com essas claras a gente vai fazer depois um merengue suíço. O ideal para essa receita é que a gema do ovo seja de ovo caipira, porque ela é um pouquinho mais amarelinha do que esses ovos de granja. Mas não tem problema se você não tiver. Ao invés de quebrar o ovo, essa é uma dica. Na beirada, que ele geralmente se esfacela, tenta bater ele numa superfície plana. Ele vai rachar bem na metade, ó. Ele racha na metade e fica mais simples, principalmente quando você tem que separar as gemas das claras. Eu vou temperar as gemas né, com a sementinha da baunilha. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas é isso que dá sabor, ó. Essas sementinhas. Então eu abro a fava e aí eu começo a raspar ela para tirar o máximo que eu puder. Fava de baunilha você encontra no mercadão, em mercados municipais, geralmente tem. E aqui em Ribeirão Preto, no Cenourão também tem. É bem mais fácil de achar. O charme do creme brûlée são esses pontinhos de baunilha. Então começa a bater. Se você optar por peneirar as gemas, também não tem problema. Uma delícia. E então, eu vou colocando o açúcar. Bom dar uma peneirada no açúcar, senão ele, principalmente nessa época, ele dá uma empelotadinha e não é ideal. Aqui você não precisa bater até ficar esbranquiçado. Basta que os grãozinhos de açúcar tenham já desaparecido. Com o fouet, com esse batedor de arame, você passa a não sentir mais os grãozinhos de açúcar.
Esse é o ponto. Você começa tentando aproximar a textura e a temperatura do creme de ovos, de gemas, né? Com o do creme de leite. Então eu ponho só um pouco, porque senão vira uma bela omelete. Misturo. Assim você vai aproximando a temperatura dos dois ingredientes. Aí eu ponho o restante. O cheiro é muito bom. Mistura também sem segredo. De difícil, esse creme só tem o nome, gente. Para não fazer lambança na hora de colocar nos ramecãs, eu gosto de colocar num copo medidor. E então, eu coloco. O ideal é deixar cerca de um dedo sobrando. É um dedo que fica sobrando, porque você vai fazer aquela casquinha crocante, né? Tá pronto, gente, é só ir pro forno. Deixei alguns no forno, e tirei esse. Essa é a textura que ele deve sair do forno, depois de 35 minutos no forno. Ele sai com meio molinho mesmo, como uma textura de um flan mesmo, né? E agora ele vai pra geladeira, onde ele tem que ficar por 4 horas, mas se você quiser acelerar o processo, for bem ansioso, você pode colocar no congelador por uns 15 minutinhos e depois não deixa na geladeira por mais umas 2 horas que a textura chega. Pode ficar tranquilo. Tirei da geladeira, olha como ele fica. Perfeito. Essa é a textura. Lembra que ele tava molinho? Agora ele já tá super concentrado. E eu vou finalizar o creme, que é o tchan, que é o brulê, que é o que há. Eu tô usando um açúcar cristal orgânico, mas o demerara é o açúcar ideal. Eu vou polvilhar cerca de 1 colher de chá em cima do creme. Eu tenho que cobrir todo ele. Agora eu dou uma ajeitadinha para ele ficar uniforme. E eu venho com um maçarico. Tem que tomar cuidado para não queimar. Então você aplica e tira. Aplica e tira. Aplica e tira. Porque a brasa vai manter o calor no açúcar e ele vai continuar queimando. Então aplica e tira. E tá pronto. Esse aqui é um que eu já tinha pronto e mágica da televisão, né? Vocês sabem. Então, eu esqueci também de falar que ele tem que ser assado em banho-maria. E é aquele cozimento lento, né? E bem devagarzinho. Então eu vou fazer o teste para ver se dá certo. Se deu certo. Eu acho que sim. Vamos lá? Esse mix de texturas é muito bom. Gabi, pra gente completar esse creme brulee, primeiro nós vamos brindar aqui com um belo vinho maravilhoso. Sensacional, hein? Tomar um pouquinho. Perfeito. Perfeito para harmonizar com esse creme brulee que nós vamos experimentar agora. Fiquem aí com o nosso programa, a sequência do programa. E a gente agradecendo mais uma vez a Gabi Cozinha. Segue a Gabi lá no Instagram, Gabi Cozinha 2Bs e Y, é isso? E cozinha tudo junto. Cozinha tudo junto, maravilha. E a Gabi tá sempre aqui com a gente, quinzenalmente no encontro marcado aqui na TV RP. Obrigado, Gabi. Eu que agradeço a oportunidade, E César. vamos provar que eu tô curiosíssimo. Vamos lá. Vamos fazer o teste. Era assim mesmo? É isso? É. Muito bom. Delicioso. Experimente aí você também. Programa César Caparelli. Oferecimento Agroemar Fertilizantes e Sim Comerciários. Agroemar, trabalhando no mercado regional para oferecer o melhor aos seus clientes. A qualidade da linha de fertilizantes e adubos Agroemar proporciona à sua lavoura uma alta produtividade. Oferece sistema diferenciado de entregas, programadas de acordo com as necessidades do agricultor, evitando assim estocagem desnecessária. Colha mais e tenha bons lucros com os produtos Agroemar. O fertilizante na medida e na hora certa.